Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste trimestre com o assunto Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa lição de número 6 tem como assunto O Filho é igual com o Pai. O textuário está na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática nos fala que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a palavra chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. A introdução do comentário nos fala que essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Primeiro tópico: a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Primeiro item: ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Ou seja, assim como o Pai é um ser humano, o Filho também será um ser humano. Não se concebe que o Pai seja um ser humano e o Filho seja um animal, por exemplo. A ideia de pai de pet, por exemplo, não aparece no conceito judaico-cristão. Afinal, a ideia de filho no conceito judaico-cristão é a ideia de natureza. Portanto, a ideia de filho de Deus implica que também é Deus. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza, o que pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então aqui, homem e filho do homem significa humano e filho do humano, que obviamente será humano. Esse paralelismo é sinonímico, ou seja, é sinônimo, em que o poeta diz algo e em seguida repete a mesma coisa com outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem.
Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23:31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como sendo seus pais, seus antepassados. O segundo item nos fala do significado teológico. Indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado no Novo Testamento de Filho de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí de Deus, eu vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava declarando que Deus é seu Pai. Ele estava dizendo: eu sou filho de Deus. O Deus que vocês creem, que vocês aprenderam a servir, eu sou filho dele. Ou seja, eu sou Deus, assim como ele. Portanto, todos os grupos religiosos que hoje em dia alegam: mas Jesus nunca disse que ele era Deus, estão mentindo ou estão errando. Ao se fazer filho de Deus, Jesus estava também se fazendo Deus. No entanto, os seus interlocutores, ou seja, as pessoas daquela época que ouviam Jesus, entenderam com clareza meridiana, ou seja, entenderam plenamente que Jesus estava reafirmando a sua deidade. Ele estava dizia que Deus era seu próprio Pai, portanto, se fazendo igual a Deus. Ele estava dizendo: eu não sou um ser humano, eu sou Deus. O terceiro item, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito, ou seja, monógenes no grego, que significa o único do seu tipo. Então, o Filho unigênito, ele tem uma relação única com o Pai, uma relação que as suas criaturas não têm. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Na verdade, o que nós temos são muitos debates querendo dizer: olha, Jesus é filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele é um Deus menor. O Pai é o Deus maior e ele é um Deus menor. Na verdade, todos os debates que existem dos grupos antitrinitarianos é para tentar emplacar essa ideia. O texto sagrado de Hebreus 1:8, ele chama claramente o Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui está se fazendo uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. Ou seja, o salmista, no Salmo 45, ele está falando de Deus, do trono que subsiste pelos séculos dos séculos. E agora, o escritor de Hebreus está deixando claro que essa parte do Salmo não está se referindo ao Pai, mas sim ao Filho. Portanto, o Filho também é Deus. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de iniquidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Ou seja, veja que aqui nesse texto está falando que o Deus está ungindo Deus. Deus está ungindo Deus. Veja só que detalhe interessante. Isso tem intrigado muitos rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola dos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Deus, o teu Deus, está se referindo ao Pai. Te ungiu. Então, o Pai ungiu o Filho. A palavra Cristo é mesmo significado de Messias. E o que significa Messias ou Machia? O ungido, o escolhido. Aquele que foi separado para uma missão toda especial. Esse é Jesus. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário, menos divino que o pai. Começou isso com quem? Com um dos pais da igreja, Orígenes. Os monarquistas dinâmicos ou adocionistas
e os arianistas são os principais representantes desta heresia. Alguém poderá perguntar, mas eu nunca ouvi falar de nenhuma igreja monarquianista. Eu nunca ouvi falar de nenhuma igreja adocionista. Eu nunca ouvi falar de nenhuma igreja arianista. É verdade. Esses nomes se referem aos grupos que existiam naqueles primeiros séculos da igreja. Você não vai encontrar esses nomes como sendo de alguma denominação religiosa hoje em dia. Porém, essa ideia está presente em algumas denominações religiosas. Os nomes são os mais diversos. Na verdade, são grupos antitrinitários. Eles precisam negar a Trindade, mas ao mesmo tempo eles têm que explicar como é que é essa relação entre pai e filho. E o que é que eles tentam dizer? Olha, o pai é o Deus maior, é o Deus verdadeiro, é o Deus supremo, e o filho é o Deus menor. É um Deus subordinado, é um Deus secundário, é um quase-Deus. Orígenes, como falamos, lá pelos anos 185 a 254, ou seja, logo nos primeiros séculos da igreja, foi o principal mentor dessa ideia. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Orígenes foi um dos pais da igreja, ou patriarcas da igreja. Vários escritores cristãos dos primeiros séculos que procuraram organizar a doutrina cristã. Claro que nem sempre eles conseguiram fazer isso com sucesso. Às vezes eles enveredavam pelos caminhos da filosofia grega e colocavam elementos estranhos ao cristianismo. Portanto, toda vez que formos estudar sobre a patrística ou os pais da igreja, nós precisamos separar o filé do peixe das espinhas. Há neles muitas ideias totalmente contrárias ao cristianismo ortodoxo, e que estão mais com o pé no paganismo e na filosofia grega do que realmente no cristianismo. Orígenes exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, e também os que apoiavam Alexandre, que era opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Então observe que o que Orígenes escreveu era uma coisa um tanto ambígua. Dava base tanto para se acreditar na Trindade quanto para se negar a Trindade. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Eles estão no mesmo nível. Nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, com um tribunal. No tribunal estão atuando o juiz, o promotor e o advogado. O juiz não é maior do que o promotor e do advogado. Eles estão no mesmo nível, no mesmo plano. É por isso que é muito comum nas salas de audiência nós vermos 3 lugares na mesma plataforma, no mesmo nível. Um para o juiz no meio, outro para o advogado de defesa no lado e outro para o advogado de acusação ou promotor de justiça no outro lado, querendo dizer que eles estão no mesmo nível, porém, eles têm funções diferentes. Podemos usar essa analogia para aplicar a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm tarefas diferentes, eles são pessoas divinas diferentes, mas eles estão em igualdade. O segundo item fala do período pré-niceno, ou seja, antes do Concílio de Niceia. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas negando a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles faziam numa exegese ruim e numa interpretação fora de contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então Jesus sempre deixou claro que ele obedecia ao Pai de forma perfeita, e isso levou alguns a interpretar de maneira errada. Tá vendo? O Filho, ele é menor que o Pai em essência, em divindade. Ele é um Deus menor, porque ele está subordinado ao Pai, está obedecendo ao Pai. Terceiro item,
métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Somente ele é assim. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica, ou seja, somente ele tem em si mesmo as duas naturezas, humana e divina. Por isso ele é chamado na Bíblia de unigênito. Vem do grego monognes, que significa o único do seu tipo. Quer dizer que ele é único e não há outro como ele. Os anjos não têm natureza humana. O Pai não tem natureza humana. O Espírito Santo não tem natureza humana. Mas o Filho tem a natureza humana e a natureza divina. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e desconsideram as que afirmam que Jesus é Deus igual o Pai. Terceiro tópico. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Primeiro item, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como um Messias, um profeta, como muitos outros, e coloca Maomé acima de Jesus. Então, para os muçulmanos, Maomé é um profeta maior do que Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Então veja que ideia incorreta que eles fazem. Como se Deus precisasse ter uma relação conjugal, carnal, com uma humana para gerar um filho. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. E não é verdade, nós não pregamos isso. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem, sua identidade. Não é o padrão de reprodução humana, não significa que Jesus teve que ser gerado pelo Pai. Ou seja, que houve uma época, na eternidade, que o Filho não existia e o Pai o gerou. Olha, o Pai estava sozinho. Então, para fazer companhia, ele gerou o Filho para ele. Não, isso não aconteceu. Desde a eternidade, sempre existiram os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Um Deus plural. Justamente por isso, ele é singular, ele é único. Segundo item, o movimento das Testemunhas de Jeová. Ele também segue essa linha. Esse movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, ou seja, um Deus menor, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus, inclusive Satanás e os demônios, que seriam deuses menores. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia fala de outros deuses, mas deuses falsos, e se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Isso é uma declaração muito forte, porque nos mostra que cada um de nós, isso nos dá um sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é saber que nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós existimos por causa dele, pela vontade dele. Se não fosse pela vontade dele, nenhum de nós existiria. Então, se você que está nos ouvindo, talvez pense: para que serve a minha vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? É porque Deus quis você. Você é dele. Você pertence a ele. Você pertence ao Pai. Você pertence ao Filho. Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Vamos à nossa conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Ou seja, esse assunto da Trindade ou da Triunidade, da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um assunto
complexo, um assunto vasto, um assunto que vem sendo debatido ao longo de quase 2000 anos, e é óbvio que uma lição simples como essa da escola dominical não vai esgotar os diversos questionamentos sobre o tema. É um assunto que gera muitas dificuldades, mas que pela fé nós podemos aceitar. E quando nós aceitamos pela fé que Deus é 3 em 1, isso remove todas as dificuldades. A Trindade, portanto, não é uma doutrina simples, é uma doutrina complexa, e por isso que, por ser tão complexa, alguns cristãos acham que ela está errada. O Evangelho tem que ser simples. Mentira. A Bíblia é simples. Mentira. O Evangelho não é simples, ele é algo bem complexo. E a Bíblia não é uma coisa simples, ela é um livro extremamente complicado e intrincado. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. Que substância é essa? A substância divina, a substância que faz Deus ser Deus. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, revista CPAD Adultos. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo